Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa semana 3 do plano de estudo tutorado, PET volume 5, e voltado para o segundo ano do ensino médio, a gente vai falar um pouquinho sobre a gimnosperma. Quando a gente vai falar, principalmente das características gerais da gimnosperma, diferentemente dos outros grupos, que a gente estudou nas outras semanas, que são as briófitas e as pteridófitas, que elas não se desenvolvem nem semente, nem fruto, nem flores. A gimnosperma é o primeiro grupo a apresentar sementes. E é o que a gente chama de semente nua. Pode ficar tranquilo que não é nada obsceno, tá, gente? Essa semente nua é porque não tem o desenvolvimento do fruto envolvendo a semente, como a gente vai ver nas angiospermas. Então, ele desenvolve até o fruto só. O que acontece? A gente tem como representante marcante ali da gimnosperma a araucária, como dá pra ver na imagem, o pinheiro, as cícas, a gente tem os simpestres, a gente tem as sequoias, os cedros, todos como representantes da gimnosperma. Uma outra característica marcante desse grupo é que eles gostam de viver mais em ambientes frios. Então é muito comum encontrar no sul do Brasil, porque lá as temperaturas são mais baixas. Uma coisa que também marcou muito a gimnosperma, que por muito tempo elas eram utilizadas muito para a fabricação de madeira. Papel, a gente tem a araucária augustifólio, por exemplo. Essa espécie era muito utilizada na indústria de papel, de celulose, na construção civil. E o cedro também, que é até considerado uma madeira de lei. Quando a gente fala madeira de lei, é porque é uma madeira muito boa, tem um valor muito alto. E hoje, por causa dessa grande exploração, a araucária augustifólia, por exemplo, ela está na lista de ameaçados de extinção. Porque, como a gente sabe, existe uma fiscalização, mas ela não é permanente ali para poder mesmo proteger essas espécies. Então, elas foram por muito tempo exploradas. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre essas gimnospermas, a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo de vida dela. O que é o ciclo de vida? Primeiramente, a gente vai colocar aí como exemplo o pinheiro. O pinheiro, ele tem o estróbilo. O que é o estróbilo? O estróbilo, ele é conhecido como aquele cone, que a gente tem aquela lembrança desse cone sempre na época do Natal, Que a gente faz aquelas mini árvores de Natal. Esse cone nada mais é que é o estróbilo. E eles são formados por quê? Por folhas modificadas. Essas folhas modificadas, elas vão se agrupando até formar, como parece até uma flor, mas não é. Então, forma esse grupo, esse agrupamento de folhas. E essas folhas, elas não têm capacidade de fotossíntese. Elas são férteis, mas não têm a capacidade de fotossíntese. E aí a gente vai ter dois tipos de estróbilo, o masculino e o feminino. A gente vai ter plantas que são monóicas, que numa própria planta eu vou ter o sexo masculino e o feminino, e eu tenho as dioicas, que numa planta eu tenho só o sexo masculino e outra só o feminino, como dá pra gente ver aqui na imagem. Então eu tenho um pinheiro masculino e eu tenho outro feminino, que forma o cone masculino e forma o cone feminino. Esse estróbilo, que é mais o nome propriamente dito, que não cone, o estróbilo masculino, ele é chamado de microstóbilos, que vai produzir os microesporos, através dos microesporângulos. E no feminino, a gente tem o megastróbilos, que a gente conhece como pinha, e ele vai produzir o megasporos, que é através do megaesporângulos. Esses nomes bem complicados, mas são os técnicos da linha. Então, feminino, masculino. Aí o que vai acontecer então? O estróbilo masculino, ele vai produzir os grãos de pólen. E esses grãos de pólen, eles vão ser levados através do vento, que a gente chama esse processo de polinização de anemofilia, que é uma polinização através do vento. Esse vento, ele vai levar esses grãos de pólen até a osfera feminina. Lá na osfera,
lá dentro do tubo polínico começa a crescer, a se desenvolver, né, esse grão de pólen. Ele se desenvolve embrião. A própria semente, ela tem uma reserva de alimento para poder nutrir o embrião e ele se desenvolvendo e até desenvolver uma nova planta e esse ciclo voltar todo novamente. Aí o PET, né, trouxe algumas questões relacionadas às gimnospermas e na questão 1 traz assim. Na questão adiante, escreva no espaço apropriado a soma dos itens corretos. Então a gente vai analisar todas as informações, né, contidas aqui e depois a gente vai somar só a questão correta. Então vamos lá. O pinheiro do Paraná, Araucaria augustifolia, é uma espécie arbórea nativa do Brasil, destacando-se fisionomicamente de tal forma que as florestas em que se encontra são comumente designadas como florestas com araucária. Pinheirais ou pinhas, sobre essas espécies e o tipo de vegetação em que ela ocorre é correto afirmar. Número 1. As florestas com araucária têm ocorrência exclusiva no sul do Brasil, pois se trata de uma região com temperaturas mais altas, propícia ao desenvolvimento da espécie. O que está errado aqui? Primeiro, ela é mais exclusiva do sul do Brasil? Sim. Por quê? Porque a região ela tem temperaturas baixas e não temperaturas altas. Então a afirmação 1 está incorreta pelo fato que não é temperatura alta, e sim temperaturas baixas, tá? Ela gosta de ambientes mais frios. 2. Araucária é o gênero que pertence à espécie Araucaria augustifolia. Está correto. Araucária é um gênero. Quem lembra da classificação de seres vivos, a gente tem o gênero e a espécie, que forma, né, o epíteto específico. Então, Araucária realmente é um gênero. A3. O pinheiro do Paraná pertence ao grupo das angiospermas, pois forma um tipo de semente reconhecida popularmente como pinhão. Aí, ó, já tem escancarado na cara. O pinheiro do Paraná não é das angiospermas, e sim da gimnosperma, que é o que a gente está falando. Então, o que está errado na 3 é que ela não pertence ao grupo das angiospermas, e sim das gimnospermas. Então, a 3 também é falsa. 4. A polinização do pinheiro do Paraná é realizada por aves, enquanto a dispersão de suas sementes ocorre pelo vento. O que acontece? Lembra que a gente viu no ciclo de vida? O que vai estar sendo polinizado pelo vento? São os grãos de pólen. A semente em si, ela não consegue ser polinizada pelo vento. Porque como ela é pesada, é difícil essa movimentação. Até por aves, está correto. Mas nessa questão da dispersão da semente pelo vento, está incorreta. É falso também. A 5. Os nomes dos autores que aparecem junto ao nome científico do pinheiro do Paraná são os dos responsáveis pela descoberta das florestas de araucária, não pela descoberta das florestas, e sim pela nomenclatura do pinheiro do Paraná, tá? O que deu o nome científico, e não quem especificamente descobriu a mata de araucária, tá? Então essa também é uma afirmação incorreta. 6. O pinheiro do Paraná pertence ao grupo de coníferas, que reúne uma série de espécies de notável valor econômico. Está certo? Lembra que eu falei que elas eram muito utilizadas, principalmente na produção de papel, na construção civil. Então tem realmente um valor econômico muito alto. Até por isso que muitas espécies hoje estão na lista de plantas de extinção, né? 7. A área central de ocorrência das florestas com araucária no Brasil está sujeita a um clima subtropical com geadas. Está certo. Como a gente falou, é o que? Eles gostam de ambientes mais frios. Então, se a gente for fazer a soma dos itens corretos, qual está correta?
A 2 está correta, né? Que fala que a araucária é um gênero que pertence à espécie Araucaria angustifora, está correta. Então é o 2. O 6, que fala que o pinheiro do Paraná pertence ao grupo de coníferas, que reúne uma série de espécies notável de valor econômico. E a 7, né? Que a área central de ocorrência das florestas com araucária no Brasil está sujeita a um clima subtropical com geada. Então, se eu fizer a soma do 2, 6 e 7, o valor total de corretas é 15, tá? Então, no final, o valor é 15, pessoal. Na questão 2, dizemos que as gimnospermas conseguiram definitivamente conquistar o ambiente terrestre, uma vez que essas plantas não necessitam de água para sua fecundação. Marca o nome da estrutura que permitiu essa independência da água. Como a gente viu nos outros dois grupos, das briófitas e das pteridófitas, elas precisavam da água, né? Porque a água ia ajudar o quê? Os esporos a nadar até a osfera para poder ocorrer a fecundação e o desenvolvimento da planta em si. Se a gente for analisar aqui as alternativas, primeiro, fruto. Ele não tem fruta de gimnosperma, então a gente já pode riscar. Flores, também não. Sementes. A semente em si, ela vai poder se desenvolver, mas ela não é uma que está relacionada diretamente à fecundação, né? E ela não precisa da água. D. Grãos de pólen. O grão de pólen sim, porque o que acontece? Elas podem ser polinizadas sem a água, pelo vento. Elas chegam ali dentro da osfera e já conseguem se desenvolver, ter o seu desenvolvimento. Então não precisa que a água impulsione para que ela chegue até o seu destino. Então a D está correta. E gametas flagelados, não. Porque os gametas flagelados a gente precisava quando eu tinha uma dependência da água. Como eu não tenho essa dependência para ajudar ele a nadar ali, então também tem incorreto. Então a estrutura que permitiu, né, essa independência da água são os grãos de pólen, porque elas podem ser o quê? Polinizadas de outras formas. Então a alternativa correta é a letra D. Questão 3. Uma das características mais marcantes das gimnospermas é a presença das sementes. Essa estrutura, presente também nas angiospermas, é responsável por proteger o embrião e garantir sua nutrição. Marque a alternativa que indique corretamente a estrutura que origina a semente. Então, qual órgão ali que vai desenvolver a semente? Letra A. A semente é formada a partir do desenvolvimento do ovário. Não é em si do ovário, tá, gente? B. A semente é formada a partir do desenvolvimento do óvulo. Sim, né? Porque o que acontece? O óvulo, ele vai amadurecendo e disso eu vou ter o desenvolvimento da semente. Então, nada mais é que a semente ela vai estar englobando o óvulo. E depois disso, como ocorre nas angiospermas, que desenvolve o fruto, depois eu tenho o desenvolvimento do fruto. Então, o que vai desenvolver a semente é o óvulo. Vamos analisar as outras alternativas. A C. A semente é formada a partir do desenvolvimento do carpelo? Não. D. A semente é formada a partir do desenvolvimento do esporo? Também não, que o esporo apenas vai permitir a fecundação. Depois desse desenvolvimento é outra história, né? Então, a única alternativa, né, correta é a B, que a semente ela é formada a partir do quê? Do desenvolvimento do óvulo. Questão 4. As gimnospermas possuem semente nua, isto é, sem um fruto envolvendo essa estrutura. Além dessa característica marcante, podemos citar diversas outras características presentes nesse grupo de plantas. Das alternativas abaixo, marque a única alternativa que indica uma característica ausente nas gimnospermas. Então, qual dessas características é ausente? Letra A. Vasos condutores de seiva, ela possui. Como dá para vocês verem aqui na imagem,
ela se desenvolve muito, né, em alturas consideráveis. Para que ela se desenvolva dessa forma, ela precisa ter vasos condutores de seiva, que é o xilema e floema, né, que vai levar os nutrientes e os sais minerais por toda a planta. Não é como as briófitas, elas não têm vasos condutores, que elas precisam passar os nutrientes da seiva bruta de célula a célula. Então a gente vai ter os vasos condutores de seiva. B. Folhas. Tem folhas. Até o próprio cone, que a gente chama de estróbilos, são folhas modificadas. Então a B também está correta. C. Caules. Tem caules, né? Para que ela tenha toda essa estrutura dela, ela precisa de um caule, né? Que é um suporte. D. Raiz. Tem raiz também, tá? Então, para ela se fixar. Se a gente imagina uma planta de alto porte, eu imagino que ela tem uma estrutura de sustentação. Então, ela tem a raiz. E flores. Ela não vai ter flores, né? Diferente das angiospermas, a única coisa que é ausente na gimnosperma é o quê? As flores. Tá? Então, a alternativa correta é a E. Então, as gimnospermas não desenvolvem flores, nem frutos, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Pessoal, não deixa de se inscrever no canal e acompanhar a correção dos pets, tá? E que logo a gente vai concluir mais essa etapa. E até a próxima!